Fala pessoal, tudo beleza? É aquela história, se a gente tá aí carregado de notícia, tem que fazer um mix, né? Tinha pelo menos uns 5 assuntos e a gente pegou os 3 que a gente achou que eram mais imediatos. Então, vamos frente. O primeiro tema que a gente quer discutir com vocês são, digamos, os últimos reveses que o Twitter está tendo aí no mercado internacional. O segundo, o encontro do Biden com o Putin. E o terceiro, o papel do FBI na invasão do Capitólio lá no dia 6 de janeiro. Tudo picante, tudo variado, não tem como misturar, então faz o mix, né? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Duas derrotas e uma revelação. Pois é, meu povo, esse é o nosso episódio 52. Gente, essa foi uma semana corrida, olha só. Estamos tendo que abrir mão de tema de Bitcoin, estamos tendo que repensar algumas coisas, porque tá acumulando. Apesar de que tudo é bem interessante, mas não tem jeito, a gente tem que fazer algumas seleções aí na vida da gente, né? Estamos pulando até o próprio G7, né? Propriamente dito, dar uma aprofundada. Então, assim, é isso aí. Os líderes mundiais não dão folga, a gente acaba tendo muito assunto, né? Mas antes de continuar, vamos fazer o nosso famoso jabacito hermoso, né? Antes de mais nada, então, vamos agradecer a presença de todo mundo, principalmente aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso podcast. E pedir para entrar lá no nosso site, www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast. Ou seguir a gente em Spotify, Podcast Addict, Google Podcast. E principalmente agora também, que a gente está pedindo, entra lá no nosso canal do YouTube, assina, clica no sininho, faz o diabo 4 e tal, para tentar que eles chamem você quando a gente tiver um episódio novo. Às vezes chama, às vezes não, mas a gente tenta, né? Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês têm acompanhado um podcast com o cabeça direita limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. Pede para dar um share nesse episódio, se vocês gostarem efetivamente. E finalmente, passa o nosso endereço no Telegram. bit.ly/Telegram bolha. bit.ly/Telegram bolha. É isso aí, vida que segue, vamos para frente. Pois é, como a gente sabe muito bem, se tem um dos líderes das Big Techs mais comprometidos com as causas da esquerda interseccional americana e, por consequência, mundial, óbvio, é o bilionário Jack Dorsey, aquele que tem cara de, sei lá. Claro que Google e Facebook tiveram um importante papel na última eleição americana, empurrando aí mensagens pró-democratas e anti-republicanas, claro. Na verdade, anti-Trump, né? Por todo esse processo eleitoral ridículo que eles tiveram por lá. Mas o Twitter, por ser a plataforma de discussão política nos Estados Unidos e principalmente a plataforma de comunicação do Trump, o Twitter talvez, na minha opinião pelo menos, opinião pessoal, tá? Nada que possa ser efetivamente mensurado, foi aquele que mais abertamente manipulou a comunicação durante o período eleitoral. Fora isso, claro, o Twitter também foi o que mais pressionou, aliás, de maneira absurda, a linguagem interseccional durante esses últimos anos. Hoje, o simples fato, por exemplo, de você falar que homens são homens e mulheres são mulheres, pode fazer, não, muito provavelmente vai fazer com que você perca a sua conta, por ser uma temática que literalmente vai contra os termos deles, tá? Eles estabelecem o que você pode dizer e a maneira com que você pode dizer. Fim de tudo. Essa semana, por exemplo, o Twitter anda bastante afiado aí com vários perfis de direita brasileiro perdendo seguidores. Enfim, né? Em termos de discussão política, o Twitter é o grande espaço e, ao mesmo tempo, a maior fossa cética da internet mundial. Não por outra razão, está cada vez mais complicada a relação da plataforma com os principais agentes políticos. O Twitter na Índia. Então, gente, na semana passada, retrasado, o Twitter já havia tomado uma paulada, sendo bloqueado pelo governo nigeriano, um país que, em termos populacionais, não é nada irrelevante, tá? É o 6º país mais populoso do mundo, desculpe, exatamente na frente do Brasil, inclusive. E por mais pobre que seja, um país como esse é sempre um mercadão para qualquer empresa que acaba indo para o vinagre, no caso do Twitter.
A história começou com o presidente da Nigéria tweetando o seguinte. Vou falar o tweet dele para vocês verem que super absurdo que não é. Ele diz o seguinte: muitos dos que se comportaram mal hoje são muito jovens para estar cientes da destruição e perda de vidas que ocorreram durante a Guerra Civil da Nigéria. Aqueles de nós que estão no campo por 30 meses, estiveram no campo por 30 meses, que passaram pela guerra, vão tratá-los na língua que eles entendem. O presidente da Nigéria, então, de fato, lutou na Guerra Civil Nigeriana, que foi um banho de sangue, e mandou um recado duro aí para aqueles que estivessem pensando em desordem dentro do país. Mas o Twitter, com seus sensores de algodãozinho, né, aquelas coisinhas fofas que ficam fedidos com tudo, entendeu que aquilo era uma forma de incentivo à violência e deletou a postagem do presidente. E aí, ato imediato, o presidente mandou retirar o Twitter do ar. Bom, em princípio, tudo errado, tá? Por mais que seja um alento ver esses caras do Twitter se ferrar, não é assim que funciona o país, pelo menos não deveria. Vai lá o presidente, dá uma canetada, derruba o Twitter. Tanto não é por falta de vontade, por exemplo, que o Trump não derrubou o Twitter. Então o Trump não chegou a falar assim, o Twitter é uma porcaria, derruba essa coisa. Não é assim que funciona o mundo, pelo menos no mundo civilizado. Portanto, de novo, eu adorei os caras se ferrarem lá na Nigéria, verdade, mas dá pra ter uma noção da zoeira jurídica que a Nigéria é como país, né? O Twitter protestou, falou em liberdade de expressão, aí eles ficam super preocupados com a liberdade de expressão, né? Olha quem fala. É o sujo falando maltrapilho, foi lá, reclamou, mas não adiantou porra nenhuma. Na mesma semana, e aí começa a coisa a ficar interessante, o governo indiano também andou dando uns cutucões no Twitter. E aí a coisa, gente, é mais complicada, porque se a plataforma é relativamente popular na Nigéria, a Índia é o terceiro mercado dos caras. Pois bem, a Índia criou novas regras recentemente. Essas novas regras aí para... como é que eu posso dizer? Vamos chamar assim, que são novas regras de compliance para as redes sociais, para elas poderem operar no país, tá? Esse conjunto de regras chama The Information Technology Rules, ou seja, as regras de TI em 2021, ou Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, regras de intermediação e código de ética para a mídia digital. Eles chamam de intermediação, que é um processo mais ou menos parecido com o que se pensa nos Estados Unidos, tá? O Twitter, ele não é autor dos conteúdos que estão lá dentro, ele é um intermediador. Então, seria de uma maneira mais ou menos grosseira aí, como se os americanos dessem novas condições para que as plataformas pudessem operar nos Estados Unidos dentro do famoso artigo 230, tá? Não é só liberar os caras para fazer o que eles querem, mas dar algumas regras mínimas de convivência e ética. Certíssimo, tá? Por essas regras, as plataformas sociais continuam sendo isentas da responsabilidade dos discursos publicados lá dentro em determinadas condições. E isso é o que mudou com esse novo código. Dentre essas condições, a plataforma tem que ter uma estrutura física local, de fato, em território indiano, e deve ter também executivos indianos residentes no país que eventualmente possam responder por ações jurídicas. Ou seja, a rede social, ela não pode ser uma entidade internacional que flutua e entra digitalmente nas casas das pessoas. Não, tem que ter alguém que a gente possa processar em caso de problemas com eles. Vamos supor então que uma plataforma esteja distribuindo fake news, não por causa dela, mas porque ela é um intermediador, né? Falando, por exemplo, que o primeiro-ministro lá da Índia, Modi, está doente, que vai morrer, e que isso cause uma convulsão social, tá? A plataforma, se ela for cutucada pelo governo, ou pela justiça, perdão, ela tem que dizer, olha, essa notícia saiu daqui, partiu para lá e foi registrada dessa forma, para que o governo possa responsabilizar quem é que está fazendo as coisas. Pois bem, assim que o governo indiano estabeleceu as regras, o Facebook, as divisões dele lá, Instagram, WhatsApp e outras redes sociais, correram para se ajustar, mercadão, né? Para se ajustar a essa nova realidade. Mas o Twitter, não. Na semana passada, o governo emitiu um novo ultimato, tá? Mas a plataforma... nem aí, deu de ombro, e depois pediu um prolongamento de prazo, acho que pediu mais 90 dias, se não me engano, e sem se explicar porque precisava, porque as outras plataformas conseguiram, por que eles não poderiam ter conseguido até aquele momento? Foi uma coisa tipo assim, eu quero mais 90 dias, e se vira aí, me dá, tá? Então eles simplesmente não justificaram nada, falaram que precisavam mais tempo, não falaram que alterações que estavam demorando
para acontecer, não justificaram nada. Falaram simplesmente o que eles queriam e boas. Mas vamos lá, gente, olha. No dia 25 de maio, de verdade, a lei passou a valer, tá? Ou seja, quando o governo indiano falou, vocês estão atrasados, já estavam bem atrasados mesmo. A lei já estava em vigor desde 25 de maio, tá? E nada do Twitter. E aí ontem, finalmente, a lei passou a valer também para o Twitter, que por não estar em compliance, agora ele pode ser processado por qualquer um que se sinta prejudicado por qualquer conteúdo no país divulgado no Twitter. E sabe o que é engraçado? O primeiro caso já entrou. Nota então, gente, a diferença no caso nigeriano e no caso indiano. Lá na Nigéria, o presidente azedou e deu uma canetada e baniu os caras. Na Índia foi desenvolvida uma legislação específica que, no caso, não está sendo respeitada pelo Twitter. São duas coisas completamente diferentes. O primeiro caso lá na Índia foi aberto pelo governo de Uttar Pradesh, tá? Que é um dos estados indianos. Abriu essa ação porque o Twitter não removeu tweets que espalhavam desinformações sobre um crime que, teoricamente, teria sido cometido por forças do Estado. O incidente foi um homem muçulmano que foi espancado por alguns indivíduos e, no entanto, os fact-checkers deram uma tonalidade de, vamos dizer, racismo para a situação, islamofobia em relação ao crime, mesmo com a polícia já tendo investigado o caso e descoberto que a história foi criada, foi literalmente criada, contada daquela forma para gerar tensões no Estado. E aí, uma vez que o Twitter não fez a sua parte, agora ele vai responder como corresponsável pela divulgação do fato, tá? Pensa que os caras falaram, puxa, foi mal, a gente não obedeceu, a ordem se ferrou, por favor me dá uma mão. Não, os caras aí deram um truco 9 e ainda emitiram uma nota dizendo, olha a cara de pau, vou ler a nota aqui, peraí, aspas então. No momento estamos preocupados com os eventos recentes relacionados aos nossos funcionários da Índia e a ameaça potencial à liberdade de expressão das pessoas que servimos. Nós, ao lado de muitos na sociedade civil na Índia e em todo o mundo, temos preocupações com relação ao uso de táticas de intimidação pela polícia em resposta à aplicação dos nossos termos de serviços globais, bem como os elementos centrais das novas regras de TI. Ou seja, o Twitter nem cita a lei, tá? Dane-se. Eles estão ao lado de, aspas, da sociedade civil da Índia. Essa sociedade civil que eles escolhem quem é, né? A lei não é. Então, na visão deles, eles são um superestado que não precisa respeitar a regra de lugar nenhum. Eles estão ao lado da sociedade civil. Então, eles estão preocupados com a liberdade de expressão, que é aquela que eles pregam, mas não cumprem. O governo indiano, por outro lado, lembrou que a Índia é a maior democracia do mundo e que não rola a empresa colocar os termos deles, né, no caso do Twitter, acima das leis do país. Meio claro isso, né? Pois é, pro Twitter não. É aquela historinha de sempre, gente. Esses caras realmente se acham acima de tudo. E se existe uma agenda que eles são contra, eles não respeitam nada. Mas, claro, eles exigem que você respeite, seja lá como for, os termos que eles impõem e que não são claros, para cercear a sua liberdade de expressão. De verdade, eu quero mais é que venha uma chuva de processos em cima deles, o máximo que for, tá? Quero ver esses caras tendo muito prejuízo, pelo menos um paizinho pequenininho como a Índia. Putin comeu Biden no café da manhã. Não bastasse a sequência de bolas fora do Biden nos últimos dias, gafe atrás de gafe, o último golpe para essa primeira grande viagem internacional que o Biden fez como novo presidente americano foi o encontro com Putin, na Suíça, ontem mesmo, quarta-feira. Olha, é difícil ser educadinho e de verdade, a gente até discute isso aqui de vez em quando, a maior parte das pessoas mais conservadoras até se ferram muito por ser educadinhos, nós somos muito fofinhos, muito socialmente cientes do nosso papel, de que a gente deve respeitar, etc e tal, não é isso? Respeitar os mais velhos, buscar ser gentil com as damas, não é assim que se falava antigamente, ser gentil com as damas? Pois é, mas tá difícil não chamar o Biden de gaga. Ficar repetindo que ele tá com problemas cognitivos parece até que é uma redução de um problema que só não vê quem não quer. Depois de se perder e ser salvo aí, por exemplo, pela esposa em uma área de café da manhã, lá no encontro do G7, ele simplesmente tá totalmente perdido na área lá.
E aí saiu a doutora Jill, doutora Jill, para chamar ele. Vem pra cá, tá dando vexame. Depois de dar uma travada aí, deu um boot de uns 10, 15 segundos no meio de uma resposta para a imprensa, de trocar nome de país, depois de ser motivo de piada entre os líderes ocidentais, que quando ele pediu, vocês chegaram a ver essa cena, para o Boris Johnson não esquecer de apresentar o líder sul-africano, né? Só que o Boris Johnson tinha acabado de falar o nome dele. Bom, depois de deixar bem claro que quando ele está longe dos seus adestradores, o Biden é totalmente incapaz de ser presidente dos Estados Unidos, foi a vez de cereja do bolo, tá? Encontrar com Putin no Villa Lagrange, na Suíça, em Genebra. Sim, o Putin não faz a linha gentleman, todo mundo sabe, mas a postura dele nesse encontro foi sempre deixar claro que não havia o menor respeito pela figura do presidente americano. Qualquer americano ia ficar, em outros tempos que as pessoas se preocupassem com a imagem do país, ia ficar horrorizado com a situação. O Biden se aproximava para apertar a mão do Putin, olhando para os olhos dele, o Putin virava a cara, tá? E olhava para a câmera com um sorriso meio cínico, do tipo assim, tô nem aí para esse cara. Enquanto o Biden se sentou lá, todo de perninhas juntas e cruzadas para as primeiras imagens do encontro, com o rosto assim mais sério, lá estava o Putin esparramado na cadeira com as pernas abertas, a mão nas coxas, pernão tudo largado assim, novamente com aquela cara assim de que não tô levando a sério essa situação, tá? Ele nunca levou durante o encontro a sério a figura do oponente dele. Mas enquanto o Biden se preparava para mostrar um pouco mais de força que o Putin claramente dava mostra de que não estava sentindo, na retaguarda do encontro, tá, fora ali de Genebra, um golpe muito maior estava sendo dado contra os Estados Unidos. A Rússia preparou a maior manobra naval desde os tempos da Guerra Fria a apenas 300 quilômetros da costa do Havaí para mostrar que tem força, a ponto de caças americanos terem sido enviados para a área para fazer acompanhamento. Do tipo, olha, seu presidente está aqui, mas nós estamos na boca lá do seu país fazendo manobra naval. Aliás, para não ficar atrás também, a China também mandou o maior grupo de aeronaves sobre áreas marítimas de Taiwan da história recente. Também o recado é claro, a gente, cara, não te respeita. O encontro começou então lá entre eles com conflitos entre a imprensa americana e os seguranças russos, que impediu a entrada dos jornalistas para a área do evento e passou por seguranças atrapalhando visualização do encontro, tudo para atrapalhar, tudo para conflitar. Se foi sem querer, por falta de organização, já seria um problema, mas não foi, tá? É para mostrar o seguinte, a gente não respeita nenhum de vocês. Não houve no final, a famosa entrevista para a imprensa com os dois líderes falando juntos, tá? Isso aí simplesmente não aconteceu. E pior, o encontro terminou 1 hora antes do esperado, tá? Tudo para mostrar que... Gente, olha, eu até sentei para conversar com o cara que pediram, mas esse cara não tem importância nenhuma. Eu vou embora antes porque não tem nenhum assunto relevante. É engraçado que até poucos meses atrás o Trump era colocado como um asset russo, lembra, né? O cara que devia favores ao Putin pela sua eleição. Hoje é o Biden que dá de bandeja para os russos a continuidade lá do gasoduto entre a Rússia e a Alemanha. Foi ele, Biden, que tirou as sanções que Trump, que era o asset russo, teoricamente, havia imposto e deixou aí a Europa à mercê do arqui-inimigo em relação às suas fontes energéticas. Tudo ao contrário da narrativa. O Biden não mete medo em ninguém, tá? Pode ser que o Trump também não metesse pelos seus atos, mas a verdade é que o Trump, às vezes, mesmo sendo meio errático, mas principalmente ele não tinha papa na língua e não deixava lá muitos inimigos deles à vontade aí para arriscar muito, né? Você nunca sabia que o Trump, como é que ele ia reagir. Agora com o Biden na Casa Branca e certamente com todo o serviço de inteligência russo, tendo nas mãos aí as podreiras da família Biden, no caso da Burisma lá na Ucrânia, não tem por que temer o cara. O cara é um corrupto. Ele sabe todo mundo sabe que os interesses políticos dos democratas são muito maiores que os interesses nacionais americanos. Então nem aí, se for para atrapalhar a vida do americano, mas não atrapalhar a eleição,
tá valendo qualquer coisa. Aliás, não sei se vocês ficaram sabendo aí, só um paralelo aqui, da nova atividade econômica do Hunter Biden. Estão sabendo? Pois é, o filhinho do Joe. Agora ele é um artista, cara. Ele faz quadros lindíssimos. E ele acabou de vender um agora, essa semana, por $500 mil para um colecionador anônimo. Esses caras sabem ganhar dinheiro fácil, né? Veja que você pinta uns quadros, alguém compra o seu quadro por 500 pau e não fica aparecendo bola, né? É simplesmente mercado de arte. Na coletiva do Biden, no final de tudo, ele disse ter deixado bem claro que existe uma linha que não pode ser ultrapassada nas atividades em termos de cyberataques, né? Ele está tendo muito cyberataque lá nos Estados Unidos. Em outras palavras, ele falou para o Putin que, fora determinados ativos, pau na máquina, tá? Tem 16 coisas aqui que eu não vou aceitar que vocês ataquem, mas o restante eles não estão dizendo parem com isso. Ele simplesmente falou, só não ataca esse, por favor. Ele disse também que a conversa foi bem direta com Putin e todo aquele mambo-jambo diplomático de quem não tem nada, absolutamente nada para apresentar para o público americano em termos de vitória dos Estados Unidos, em termos de negociação nesse encontro. Ou seja, foi uma verdadeira confissão de culpa de que ele, a sua administração e por consequência aí, os Estados Unidos hoje não metem medo em ninguém. Quem é a maior prova disso? Um repórter daquela rede de televisão, ou ENN, flagrou no G7, lá um pouco antes desse encontro com Putin, que o Justin Trudeau comentando para um staffer dele. Ele estava dizendo o seguinte, que o Biden não vai ter como chegar como presidente em 2022. Mas, o Biden teve que levar uma cola num papelzinho para lembrar os temas que ele ia discutir com o Putin. Tinha foto lá, ele com o papelzinho, com as coisas anotadas. Meu Deus, esse é o cara que foi lá para salvar a América no lugar do Trump nas discussões estratégicas, tá? Olha na mão de quem que nós estamos. Aí, fora a imprensa americana, que é cachorrinha de estimação do Partido Democrata, o mundo todo já sabe. O Biden é só mais um peão no jogo, tá? O problema é que isso é um baita de um problema, é que ninguém hoje sabe exatamente quem que tá tocando de verdade o país mais poderoso e mais armado do mundo. Dá pra ter um pouco de medo, sim. FBI tocando terror. A gente não gosta de sair correndo para noticiar coisas por aqui, mas a estrutura de informação desse caso é forte demais para a gente precisar esperar. E se a gente falar para você que a dita invasão ao Congresso americano pode ter sido planejada, ou se não planejada, na pior das hipóteses, incentivada por agentes do FBI? Pois é, meu cara. Nossa, eu saio da bolha. Espera aí que eu vou lá pegar meu chapéu de alumínio no armário. Não precisa. Fique tranquilo. Tudo o que você precisa está em documentos oficiais do governo e que em um trabalho de primeira linha aí do site revolver.com, de notícias lá de fora, ele colocou luz sobre o tema. Só faltava isso. Estava tudo lá. O que eles fizeram foi iluminar a questão. Quando você pensa naquele dia, e a gente estava aqui acompanhando online, mandando notícias, eu acho que via Facebook, né? Exatamente. Tinha algumas coisas muito estranhas de cara, não precisava ser Sherlock. Não precisava ser Sherlock para ver a segurança do Capitólio, um dos edifícios políticos mais importantes do mundo, em pleno dia de eleição indireta, dando passagem para manifestantes, tá? Simplesmente abrindo as barreiras, deixando a turma entrar. Depois, mais tarde, se soube, inclusive, que a administração Trump ofereceu a Washington o envio da Guarda Nacional e o governo local não aceitou. Depois foi-se saber que o chefe da segurança do Capitólio pediu as contas por razões não definidas após o incidente. Tava fácil demais, sério, gente. Não precisava ser Sherlock no dia para ver que tinha alguma coisa errada. Considera o seguinte, segundo o próprio governo, existem mais de 10 mil horas de filmagem e, por algum acaso, não há menor interesse do governo de tornar essas imagens públicas para que as pessoas possam estudar. Aquilo lá foi basicamente uma farsa. Já tem participantes de movimentos de esquerda comprovadamente presos, inclusive, por participar do movimento. Já tem jornalistas da grande imprensa comprovadamente
lá dentro, vistos lá dentro, junto de militantes participando da invasão. Só faltava isso agora. Das centenas de pessoas aí que foram indiciadas pela invasão, os registros do governo mostram 20 pessoas, por enquanto, não indiciadas. Não indiciadas. Algumas delas não só participando da invasão em si, mas da própria organização da invasão. E por que não são indiciadas? Porque eles são funcionários do governo americano, porque são agentes do FBI. O Tucker Carlson da Fox aponta um livro interessante para quem quiser pesquisar, chama The Terror Factor, o fator de terror, de um jornalista chamado Trevor Aronson. Aliás, se você pegar pessoas que trabalhavam no serviço de inteligência, que já trabalharam, na verdade, em serviço de inteligência americano, que a gente acompanha, tem contas no Twitter verificada, a coisa só se repete. As agências americanas, como o FBI, por exemplo, criam eventos para gerar a destruição de organizações. Como é que é? É isso mesmo. É como se o FBI ajudasse a sequestrar e derrubar um avião, matando as pessoas lá dentro, como efeito colateral, tá? Com o propósito de perseguir e eliminar, por exemplo, um grupo terrorista. Mas é assim que deveria ser? Não, claro que não, certo? Eles deviam prender as pessoas e não gerar um acidente. Eles comentam, esses analistas, que não é incomum, não é nada incomum as agências se aproximarem de pessoas com problemas mentais, incentivarem, financiarem essas pessoas a cometerem crimes para depois gerar a prisão dessa pessoa, que é mentalmente incapaz. E daí, quando eu tava lendo isso, veio pera aí. E o Mr. Way lembrou muito bem. Pegar um cara com problemas mentais, financiar e organizar um crime e depois prender o próprio sujeito, essa história não lembra vocês de um certo evento nas nossas últimas eleições brasileiras, não? Pois é verdade. Lembra muito sim. Mas dele vamos, né? Vamos lá. O fato é que 20 pessoas que organizaram, participaram de atos violentos e invadiram o Congresso americano são agentes públicos federais. O fato é que a administração Biden manteve o diretor do FBI, Christopher Wray, no cargo, ainda que ele tenha entrado no governo Trump. Troca de favor, né? Trump não teve dedo muito bom nessas indicações, vamos ser bem claros, tá? No comecinho da administração dele, ele manteve o Comey, né? No começo da legislação dele, e mais tarde a gente ficou sabendo que o Comey, durante todo o tempo, estava conspirando contra o governo durante a tentativa de associar o Trump com os russos. Aliás, dessa história sai um dos episódios mais ouvidos do Saindo da Bolha, que é o episódio 29, que chamava Obamagate, a conspiração americana. Volta lá pro seu armário agora e vai buscar o seu chapéu de alumínio, que vale a pena. O Trump não conseguiu se reeleger porque não teve força política suficiente para drenar o pântano, como eles falam. Talvez fosse falta de capacidade, não sei dizer, mas o certo é que a tarefa é hercúlea. Esse subgoverno americano, aquele que age de acordo com a vontade própria, o chamado Deep State, é muito, muito, muito mais forte do que se imaginava inicialmente. Qualquer personagem político que se levante contra o Deep State sofre para conseguir manter a cabeça de pé e, aliás, em muitos casos, sofre até para manter a cabeça colada no pescoço. Na matéria que a Fox rodou ontem com o Tucker Carlson, um diretor assistente do FBI chamado Frank Figliuzzi dá uma entrevista à MSNBC e diz abertamente que essas operações que eles fazem do FBI ocorrem contra pessoas que trabalham contra o regime. E que, para eliminar esse tipo de situação, pode significar, inclusive, que eles tenham que, prender congressistas americanos também. É, simples assim, tá? Ou seja, os não eleitos prendendo os eleitos. Qual regime esse funcionário público está falando? Eu não sei. Só sei que aqueles que trabalham contra o regime, termo bastante vago, né, na visão do FBI, hoje são terroristas internos. Terroristas que eles mesmos, FBI, incentivam, financiam e geram o buzz necessário para que o tal do terrorismo exista. Essa é a nova nomenclatura. Então, gente, não estranhe se em um futuro próximo você deixe de ser chamado de fascista para ser chamado de terrorista.
Lá nos Estados Unidos, pessoal, o salto foi rápido, tá? Foi tão rápido que quando foram ver, já era tarde demais. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente faz aquele nosso finalzinho aqui, um jabazinho rápido. Pede para vocês entrarem no www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict ou Google Podcast. Pede também para dar um share no episódio, para ajudar a gente aí, porque as redes sociais escondem a gente. E, finalmente, vou deixar também o pedido para que vocês façam aquele boca a boca sarado, contando que tem um episódio, que tem um podcast com a cabeça direita limpinho, supimpa, que abomina profundamente o politicamente correto, tá bom? Um bom restinho de semana para todo mundo, bom descanso, né? Tá tudo muito parecido, dia de semana, fim de semana, tá muito complicado esse dia. Mas de qualquer forma, um bom restinho de semana para vocês. Descansem um pouco, aproveitem aí um pouco a vida e fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.